Glória a Deus. Aplauda ao Senhor, irmãos. Você que está nas redes sociais aí, comente, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live, que o Senhor, quanto mais você compartilhar, mais longe vai. Quanto mais, irmãos, nós precisamos fazer. Eu estou com umas ideias aqui que, quando nós estamos trabalhando, a gente tem começado a pensar, tá? E as pessoas estão muito preocupadas em vir às igrejas hoje. E a maioria tem coisas aí que as pessoas vão pedir dinheiro só, irmão. 5 minutos de louvor aqui, desde as 10. Irmãos, acho que nós vamos começar o culto 10 horas. Tá? Acho que no próximo mês aí, acho que esse mês agora, próximo vai começar o culto 10 horas para ter mais tempo de louvor, mais tempo de palavra, mais tempo de testemunhos, né? Eu quero que as pessoas falem testemunhos aqui, irmãos. As pessoas estão muito caladas, muito quietas, né? Então nós precisamos entender o que o Senhor quer para nossas vidas, né? Irmãos, Deus ele tem nos dado algo maravilhoso para nossas vidas. Eu quero dizer para você, todas as pessoas que estão próximas do pastor têm sido abençoadas. Tem lutas, irmão. Antes de ser abençoado, tem luta. Você não imagina as lutas que estão tendo, mas todas as pessoas estão sendo abençoadas. Ontem, se você ouviu o testemunho da Jennifer, da aspirante Jennifer, do aspirante Henrique, meu Deus, daqui a pouco vocês vão ver esse pessoal aí, irmãos, prosperando de uma tal forma. E não precisou entregar seu dinheiro, sua carteira, não precisou entregar nada. Simplesmente seguir as orientações que a gente tem dado. Né? Irmãos, mas para estar perto do pastor Hilson, irmãos, não é fácil. Nós vamos cantar onde hoje? Vem aqui, Anderson. Vem aqui. Aqui, pastor, que bonito teu filho, nosso filho aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Ó, vamos cantar aqui nós dois aqui hoje, ó. A dupla já comi. Vem aqui, isso. Já comi e estou com fome, tá? Deus abençoe, né? Prisioneiro e carcereiro, né, irmão? Da dupla. Tem tanta dupla gospel aí, né? Vamos montar uma dupla prisioneiro, pescador e pescador, né? Irmãos, eu quero dizer para você que eu estou muito feliz. Porque Deus está fazendo as coisas. Se Deus não está fazendo as coisas na tua vida, é porque você está em desobediência. Está em desobediência, irmão. Irmãos, eu sempre falo assim, sempre vou dizer, que para que o Senhor possa derramar suas bênçãos em nossas vidas, nós precisamos estar em obediência a Ele. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, Hebreus capítulo 4, versículo 9. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. É Mateus capítulo 11, versículo 28. Glória a Deus. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, eu vos darei descansos. Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhes orientado que guardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos que com eles foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Amém? Deus, fala conosco, Senhor, poderosamente nesta manhã, Senhor. Abençoa todos os que estão aqui, abençoa todos os que não estão aqui, que estão assistindo pela internet, Senhor amado, em nome de Jesus, amém. Irmãos, sabe, eu digo para você hoje sobre uma questão crucial para nossas vidas. Como obter descanso para as lutas da nossa vida? Vivemos tempos de grandes agitação, desafios constantes, onde muitas vezes nós sentimos sobrecarregados. E por que nos sentimos sobrecarregados? Porque muitas vezes, irmãos, nós não conhecemos a palavra de Deus.
Muitas vezes nós não temos relacionamento que deveríamos ter com Deus. Sabe? E nós não conhecemos as promessas que o Senhor tem feito. Primeiro, o descanso prometido por Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 9. Por favor, vamos repetir, né? Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Irmãos, nos lembra que há um descanso prometido por Deus para seu povo e não apenas um descanso físico, mas um descanso espiritual eterno para a sua presença. Irmãos, se nós não tivermos essa esperança de ter de ter descanso espiritual, irmãos. Exemplo, como que eu vou estar esperando um descanso se minha vida na minha casa, eu torno a vida da minha casa um inferno? Como que eu vou esperar um descanso se eu torno a vida da minha família um inferno? A vida dos que estão ao meu redor um inferno. Porque muitas vezes nós queremos descanso, mas nós não damos descanso para o próximo. E o próximo muitas vezes é nossa esposa, nosso esposo, nossos filhos e tudo mais. Irmãos, como que você quer descanso se você não tem relacionamento com Deus e não sabe, desculpe, das promessas que o Senhor Deus tem dado? Hein? Como? Como que você quer descanso se você não encontrou arrependimento? Não existe. Por favor, Hebreus capítulo 4, versículo 10 e 11. Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa em suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Irmãos, não adianta. Tudo aquilo que nós falarmos aqui, tudo aquilo que a palavra de Deus ela vai dizer sobre bênção, sobre descanso, sobre prosperidade, ou sobre qualquer outro assunto. E eu, quando falo de prosperidade, eu não falo de dízimo nem oferta, porque isso é para judeu. Eu estou falando da verdadeira bênção, que são bênçãos espirituais. Porque hoje as pessoas estão querendo saber o quê? Dízimos de oferta, para que sejam prósperos. E são pobres, cegos, miseráveis e nus. E são frustrados. Mas quando nós falamos de obediência, nós estamos falando de arrependimento. Sabe, você consegue descansar? Você consegue descansar no Senhor? Então, irmãos, esse descanso prometido por Deus, irmãos, nós só vamos obter através do arrependimento. E depois do arrependimento vem a obediência. Essas são as regras. Não são regras minhas, mas são regras do Senhor. E aí? Nós queremos arrependimento, nós queremos as bênçãos de Deus. Nós queremos as bênçãos do Senhor, mas não queremos nos arrepender. Eu tenho uma frase, irmãos, que é muito antiga minha, que me acompanha. Nós queremos as bênçãos de Deus com os favores do diabo. É isso que nós queremos. Nós não queremos um arrependimento. A igreja do século XXI é uma igreja frustrada, porque coloca a sua confiança não em Deus, coloca a sua confiança em feitos humanos, em obras humanas. Por isso que são frustrados. A condição humana hoje é uma condição frustrada. Porque as pessoas prometem o fundo, as pessoas prometem prosperidade, vendem um pedaço do céu, mas não conseguem vender o descanso prometido que o Senhor Deus tem para aqueles que o amam. Nós lemos Salmo 127 no começo. Mesmo quando estão repousando, o Senhor está prosperando. Que estão na obediência. Entende que a nossa força é fútil, que a nossa força não existe. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, realmente, tudo concorre, quando nós entendermos isso, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo decreto. Você é chamado pelo decreto de Deus? Pastor, como eu sei que eu sou chamado pelo decreto de Deus? Quando você consegue cumprir a grande comissão, Mateus 28. Quando você consegue ser testemunha. O problema da igreja do século XXI é que não tem testemunho e quer entrar no descanso de Deus. Não! É ranger de dente para aqueles que não testemunham.
é ranger de dentes para aqueles que não testificam, é ranger de dentes para aqueles que não se arrependem e não nascer de novo da água do Espírito. Não adianta você ser pastor, não adianta você ser obreiro, não adianta você ser aspirante, não adianta você ter cargos infundados. Se você não nasceu de novo, nosso destino é o inferno, como falava o saudoso Billy Graham, parafraseando a Bíblia. Não adianta você ser uma pessoa na igreja e ser um demônio lá fora. Um descontrolado sexualmente, uma descontrolada sexualmente. Não tem freio na boca, não atende os desejos da sua esposa. Irmãos, as esposas não atendem os desejos sexuais do seu esposo, e os esposos não atendem os desejos sexuais. Até isso! Até isto! Como que eu vou encontrar descanso? Se eu levo uma vida como se eu não conhecesse Deus? E leva, porque não conhece. Ah, pastor, eu conheço Deus. Cadê as tuas obras? Porque fé sem obras, ela é totalmente morta. Como, irmãos, que eu vou encontrar descanso se eu, como nós lemos, porque aquele que entrou no descanso de Deus, ele próprio descansou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar nesse descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, irmãos, está muito ligado, o descanso está ligado à obediência. Irmão, se eu não consigo receber orientação e seguir as orientações de um oreudo como pastor, eu vou receber a orientação de Deus e vou seguir o que está na Bíblia? É ruim. É muito ruim, como diz o ditado em Guarapuava. Venha visitar a comunidade da Morreal, irmão. Descanso, irmãos, prometido por Deus. Existe uma promessa para isso. Mas essa promessa só vai ser concluída na vida daqueles que são obedientes. Irmãos, nós estávamos falando de Naamã. Irmãos, nós estávamos falando de Naamã segunda-feira. Irmãos, nós estávamos falando de Naamã e de mais um, não lembro de qual que era o outro. Lembra? Era Naamã e mais um. Irmãos, ao centurião. Irmãos, aquele centurião que chegou. Olha só, irmãos. Meu servo está curado. Senhor Jesus. E você vê John Bevere falando isso nos seus vídeos, é interessante. O cara era o cara. Centurião era o cara. Mas dizei uma só palavra, não sou digno que você entre na minha casa. Mas dizei uma só palavra e serei curado. Meu servo sarará lá. Sabe o que foi a resposta de Jesus? Eu nunca vi fé maior que essa em Israel. Cara, calma aí. João Batista estava lá. Maria, mãe de Jesus, estava lá. Todos os profetas estavam lá. E o que aconteceu? Eu nunca vi uma fé desse tamanho. Meu Deus. Naamã, ele duvidou, mas Deus honrou aquela menina, a escrava que estava lá na Síria. E nós, irmãos, para ter o descanso prometido, nós temos que acreditar, nós temos que ter fé. Senão, nós vamos estar em desobediência. E outra coisa, irmãos, nós precisamos entender que existe um convite. E você vai aceitar esse convite ou não? E qual é esse convite, pastor? A Bíblia, o próprio Jesus te faz esse convite. Por favor, Mateus 11, 28. Jesus faz um convite pessoal para nós.
para encontrarmos descanso nele e reconhecer nossas cargas, e nos oferece um alívio de paz. Por favor, Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, que eu vos darei descanso. Esse é um convite pessoal que você muitas vezes está rejeitando. Você prefere ficar com a tua carga de pecado, com a tua carga de idolatria, com a tua carga de arrogância, mas não quer entregar essas cargas para o Senhor através do arrependimento. É por isso que leva uma vida miserável, uma vida de falta, uma vida de tudo, uma vida sem esperança. Por quê? Porque prefere ficar com arrogância e desobediência. Aleluias! É um convite que você tem rejeitado, que a humanidade tem rejeitado. Esse convite: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta é uma promessa, é um convite de vitória. Aleluia! E nós não temos aceitado. Por que nós não temos aceitado? Porque somos arrogantes, somos prepotentes, somos mentirosos, somos idólatras. Irmãos, você tem aceitado esse convite? Nós temos rejeitado. E olham, a Bíblia ensina que aqueles que me negarem, eu o negarei. Aqueles que me negarem, eu o negarei. É isso que nós devemos entender. Que o Senhor, Ele quer algo maravilhoso em nossas vidas. Deixa a vida de pecado, deixa a vida de prostituição, deixa a vida de mentira e aceite o convite pessoal. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É uma promessa de Cristo. E o que nós estamos fazendo com essa promessa? Por favor, Mateus 11, capítulo 11, versículo 29 e 30. Olha que interessante. Tomai o lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descansos para vossas almas. Pois meu jugo é bom e minha carga é leve. Sabe por que nós não queremos isso, irmãos? A canga, que nós temos que andar do lado de Jesus. Existe um termo para o Espírito Santo, chamado Paráclito. É um termo grego, chamado para estar ao lado. Já falei isso muitas vezes aqui. Irmãos, como que nós vamos aceitar o convite pessoal de Cristo se nós não queremos? Sou muito jovem, eu tenho que ser popular, e os pais deixam os filhos populares, porque não corrigem. Irmãos, eu tenho combatido as redes sociais aqui na igreja, combatido, não forçado, porque nós temos vistos aí que os adolescentes não têm freio para usar isso, e os pais acham que tem freio. Que é mais fácil dar uma tela para uma criança de 2 anos do que de 1 ano de coisa para ficar quieto, do que ser testemunho para ela. Crianças mal educadas, crianças mal criadas. Na minha casa, irmãos, nós não somos. Maria Eduarda teve uma infância maravilhosa. O Senhor concedeu para ela tudo que nós pudemos dar para ela. Mas as coisas nunca eram colocadas no nível alto. Quando ela ia mexer, não. Tinha regras. As crianças de hoje não têm regras. Sabe por que as crianças de hoje não têm regras? E eu estou falando de filhos de crente. Por que os filhos de crente estão em clínicas de abortos? Por que filho de crentes está em clínicas de drogados? Por quê? De drogaditos? Por quê? Porque não tiveram exemplo em casa. Tudo dava, mas sem regras. E a primeira regra é aceitar o convite de Cristo. Nem os pais aceitam o convite de Cristo. E aqui mesmo, para ser membro da comunidade Amor Real, tem que amar Jesus. Tem que amar Jesus, tem que dar testemunho sim, porque Ele nos impõe isso, mas é opcional.
opcional. Largar vícios. Porque vai chegar um momento, irmãos, que o Senhor vai separar. Vai colocar uns à esquerda e à sua direita. E vai olhar para o lado. Ei, você aceitou meu convite? Você aceitou meu convite? Eu mandei uma carta registrada para você. Um convite simples, mas um convite assinado com sangue, o meu sangue. E você aceitou. E vai dizer para aqueles que aceitaram o convite, aleluias. Vinde, benditos de meu Pai, você que aceitou o convite do arrependimento, aleluias, você que aceitou meu convite de obediência, venha para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Você consegue entender isto? Você consegue entender a veracidade e a gravidade de não aceitar esse convite? Isentão, o muro é do diabo. Worships, hipergraça. Não que nós devemos colocar um ambiente de adoração é santidade. Nós devemos preparar um ambiente de adoração. A igreja do século 21 é uma igreja que precisa de arrependimento. E sabe, do outro lado, ele vai olhar, vocês que não aceitaram o meu convite, vocês que não deram pelotas para o meu convite, não te conheço, mas Senhor, nós estávamos na igreja, eu pregava, mas não obedecia. Senhor, eu cantava, mas não vivia. Eu estava no grupo de oração, eu fazia parte do grupo de jovens. Eu não te conheço, você não aceitou o meu convite. Vai para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a realidade. Irmãos, você aceitando o convite, você tem uma esperança, irmão, do descanso e uma glória futura. Apocalipse capítulo 6, versículo 11. Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que guardasse ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que com eles foram servos e que, da mesma forma, também deveriam ser mortos. Irmãos, esse versículo, irmãos, nos dá uma visão de descanso eterno, que aguarda os fiéis, em uma promessa de que, apesar das tribulações atuais, há um descanso, há uma recompensa nos aguardando. E não é, irmão, humana. Você está entendendo isso? Vale a pena ser bicudo? Irmãos, a gente lida com pessoas, irmãos, que se a gente falar alguma coisa, a pessoa já embrabece. Embrabece é legal, é termo de Guarapuava, viu? Legal isso. Às vezes a gente está falando aqui, a gente está colocando no português e a gente fala uns guarapuavês aqui. Quero te falar uma coisa para você. Quero dizer uma coisa. Se você não tiver as vestes brancas, não adianta, irmãos, você mentir. Não adianta você ser um mau pai, uma má mãe, um mau filho. Você vai respeitar isso. Mas vai chegar o momento que você vai se arrepender. Ou na nossa... Irmãos, a eternidade, como diz a pastora, é logo ali. E nós precisamos, irmãos, entender algo que quando nós, o sacerdote Josué, né, foi acusado por Satanás, que sua roupa estava suja, né? Limpa a roupa dele. Sabe como que é?
que limpa nossas roupas, irmão, através do sangue. Você é uma pessoa que se veste de uma maneira sensual, cuidado. Irmãos, esses dias ontem, estava zapeando assim porque eu funciono assim, eu trabalho, aí está com a cabeça meio cheia, né? A gente vai ver as porcarias que os outros postam, para dar risada. Irmãos, eu vi uma coisa bem sensual de uma pessoa que não daqui. Eu fiquei assustado, irmão. Bem sensual. Bem sensual. E não é só essa mulher que faz isso. Está levando, se você lê Provérbios tem algo maravilhoso para isso, o título que dá para isso. Eu não vou falar por ética. Cuidado com o que você está postando. Cuidado com o que você anda fazendo. Porque cada vez a Bíblia ensina, quem está limpo, limpe-se mais ainda. Quem está sujo, suje-se mais ainda. Deus te dá oportunidade para que você possa fazer algo na sua vida. E hoje é o dia, amanhã, aceitável do Senhor. Se você quer, irmão, mude, jovem. Irmãos, nós estamos fazendo aqui o Acampa Dentro, para adolescentes e jovens. Nós temos um momento de cura interior, para que possam conversar os seus problemas, possam conversar, porque nossos adolescentes hoje são bombardeados com um monte de mentiras, com seduções, principalmente os pais que não dão freio para o seu filho. E nós precisamos entender isso. Por favor, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Portanto, não desanimamos ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. O nosso interior está em plena renovação dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não podem ser vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se vê são eternos. O que significa isso? Salvação nossa. Salvação. Está preocupado com a tua salvação? Está preocupado com a salvação do teu filho? Toda vez que você, irmãos, toda vez que você escolhe dar mau testemunho, falar mal das pessoas para o seu filho, falar mal do seu pastor, falar mal da sua liderança, desobedecer. Quando o seu filho vê você desobedecendo a palavra, você está dando mau testemunho e você vai estar produzindo, irmão, alguma coisa estranha na tua casa. E nós precisamos, irmão, entender isso. Nós precisamos entender. Quando, irmãos, o pastor, irmãos, eu não me importo com a vida de... Eu só prego a palavra e vivo ela, irmão. A vivência de vocês. Eu fico assustado, pastora Neiva, quando as pessoas chegam com tal muito de problemas e dificuldades, né? Eu fico assustado, irmãos. Por quê? Porque são escolhas. Nós fazemos escolhas. Nós fazemos escolhas de desobediência. Nós fazemos escolhas de obediência. E qual que é o fruto? O fruto, por favor, capítulo 6, versículos 7 e 8 de Gálatas. Não vos enganei, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 18 ao 22, se eu não me engano é 18. Contudo, sois guiados pelo Espírito, já não estáis mais subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódios, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e
inveja, embriaguez, orgia e tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Então, irmãos, o que nós estamos produzindo? O que nós queremos? O que nós estamos alimentando a nossa carne? Não adianta você vir com um papinho para o pastor e dizer: Deus me revelou isso, Deus. Não, se você não tiver em obediência, não é Deus que está te revelando, é o diabo ou tua carne. Esses dias, há um tempo atrás, a pastora, deitada na nossa cama, um lado ou de outro, ela falou: pastor, teve alguém que teve uma revelação? É do diabo? É do demônio ou da carne dela? Por quê? Obediência. A revelação de Deus vem da obediência. Você pode, ou então você é Balaão. Irmãos, não adianta as pessoas me pastor Wilson. Irmãos, eu sou uma orelha de Deus, mas uma coisa que eu tenho na minha vida de sobra chamado discernimento. Discernimento. Isso é a causa. As pessoas não têm discernimento nem para a sua própria vida. Por quê? Porque nós precisamos entender se é Deus que está falando conosco, ou se é a nossa mente, ou se é o diabo, ou se é anseio, ou se é nossas mágoas falando. Irmãos, hoje conversando com um aspirante meu, ele falou: pastor, você não erra mesmo. Não sou eu que erro, não sou eu que não erro, é o Espírito Santo que não erra. Aprenda algo, irmãos. Aprenda algo de graça nesta manhã. Quando o Senhor fala através de um vaso, irmãos, você tem que olhar para a vida do vaso. Tem que olhar para a vida do vaso. Quando Deus fala através da... Você tem que olhar. Não adianta ele fazer aquela firula toda e ser vazio, como muitas pessoas fazem. Aí tem que passar o paletó para fazer show. Tem que fazer um monte de coisa, tem que falar mal desse lugar, como muitas pessoas falam mal desse lugar. Eu estou muito feliz, irmãos, porque as pessoas só tiram pedra em árvore que tem fruto. Em árvore que não tem fruto, Jesus fala: seca a figueira. Aprenda algo, irmãos. A comunidade evangélica Amor Real é baseada na palavra de Deus, não em misticismo religioso. A comunidade evangélica Amor Real é baseada na revelação da palavra de Deus. Nós seguimos o que a palavra de Deus diz, sem fanatismo e sem misticismo. Portanto, eu te convido, se você que está nas redes sociais, aí eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo. Se você procura uma igreja que não vai no teu bolso, que não prega dízimo, que não prega oferta, que vive a palavra de Deus, essa é a comunidade evangélica Amor Real. Não conheça as outras. Eu só tenho um tempo para a minha igreja aqui e servir o Senhor nela. Por isso que eu insisto com meus aspirantes e com meus pastores auxiliares. Pregue a palavra. Não pregue as tuas decepções. Não pregue as tuas lamúrias. Não pregue as suas mágoas. Porque quando o pastor prega mágoa, eu vejo muito pastor pregando mágoa. Quando eu vejo o pastor pregando ressentimento, algumas coisas, sabe o que ele precisa? De cura. Porque a Bíblia ensina, irmãos, que nós temos que ter o nosso coraçãozinho limpo. Eu vejo muita profetisa de internet aí, falando um monte de bobagem, irmãos, vestido parecendo uma Jezabel. Mostrando seus seios. Mostrando sua silhueta. E é profetiza. E as pessoas vão atrás disso, aspirante Beto. Por quê? Porque é mais fácil, não precisa renúncia.
Ou precisa renúncia? Não, é só mandar um Pix que resolve o problema. Por isso, irmãos, que as pessoas não encontram descanso em muitos lugares. Não estou dizendo que aqui é perfeito, não, muito pelo contrário, nós somos cheios de defeitos. Mas eu te digo uma coisa, né? Que quando nós nos arrependemos, irmãos, nós encontramos descanso no Senhor. Irmãos, Salmo 37, 7. Amo esse salmo. Aquieta-te diante do Senhor, aguarda por Ele com paciência. Não te irrites por causa das pessoas que prosperam, nem com aqueles que tramam perversidade. Irmãos, descansa. Descansa no Senhor. O descanso significa confiança. Confiança. Irmãos, sabe, eu não gosto de alguns termos, e muitos anos, quem vê meus vídeos aí, eu não gosto da palavra eu determino. Quem me conhece, eu não gosto dessa palavra. Eu vou determinar o quê? Eu vou determinar o quê? Pastor, mas como eu consigo as coisas? Salmo 37, 4. Deleita-te no Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Eu não preciso determinar. Eu preciso obedecer. Irmãos, vou te ensinar algo que o pastor William Lau me ensinou. Quando você estiver orando por um espírito de enfermidade, por enfermidades, repreenda o espírito imundo que está, espíritos imundos são de enfermidade. Aí você diz, eu repreendo em nome de Jesus. Irmão, qual é o desejo do seu coração? Qual é o desejo? Alimentar mágoa no seu coração? Alimentar bílis? Irmãos, o descansar no Senhor significa confiar plenamente em seu plano e na sua justiça, sem se preocupar com as aparentes injustiça ou prosperidade dos ímpios. Irmãos, pastora Neiva, nos momentos de mais dificuldade, eu fico triste, angustiado, pastora? Não. Eu vou brigar? Não. Eu vou confiar no meu Senhor. Romanos 8, 28, por favor. Marque na sua Bíblia. Wagner. Estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que amam, dos que foram chamados conforme o seu projeto. Se você foi chamado pelo projeto de Deus, se você confia nesse projeto, você vai ficar bem quietinho. Está ruim, mas está bom. Ah, bati o carro. Glória a Deus. Reprovei. Não, aí não dá glória a Deus não, porque você reprovou porque você não estudou. Você achou, né? Me salvei, pastor. Nada disso, tem que estudar. Você achou, ufa. Era plano de Deus eu reprovar. Não, é plano de Deus você passar, mas você tem que estudar. Vou te ensinar algo para você de graça hoje. Tudo que o homem faz, Deus não faz. Ou faz, Beto? Nós temos que fazer. Então, irmãos, quando você olha para isso, irmão, quando você olha para isso e olha em descansar no Senhor, irmão, é maravilhoso. Eu não olho para as pessoas, irmão. Eu olho para o Senhor e digo, irmãos, todas as pessoas... irmãos, tem gente que sofreu comigo aí até março, irmão. Uma batalha terrível. E depois, agora estão colhendo os frutos da batalha, estão pegando os despojos aí, irmão. Não, você não precisava entregar sua casa, não precisava entregar seu carro.
Irmãos, a Jennifer sofreu, o Henrique sofreu, a pastora Aldi sofreu, e hoje estão colhendo os frutos. Dá até medo. Né, pastora? Por quê, irmãos? Porque obedeceram. Não o pastor, que ficaram quietos, enfrentaram a batalha, não olharam nem para a esquerda nem para a direita. Aí o Senhor dá os espólios. Não olhou para o inimigo. Irmãos, o que o Henrique passou com pessoas, que humilharam o Henrique, irmão, fica quieto. Não fala nada. Hoje Deus está restituindo. Salmo 46, 10. Lindo isso. Olha o que Deus fala para você hoje. Descansa na confiança do Senhor. Cessai as batalhas e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações, serei louvado na terra. Irmãos, olha o que diz minha tradução. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e serei exaltado entre os gentios. Serei exaltado sobre a terra. Então, irmãos, deixa Deus agir na tua vida. O descanso do Senhor, o descanso na confiança de Deus. Não confia nas tuas forças. Mas o problema é que muitas vezes nós não temos discernimento. Nós não temos regras. Nós precisamos ter regra na sua vida. E, irmãos, e o quinto item. Eu não sou presbiteriano, mas eu gosto desses 5 tópicos presbiterianos, né? É maravilha, né? Eu gosto, assim, porque é bem... A gente tem uma sequência, né, que os meus mestres lá que me ensinaram homilética, né? Irmãos, e falaram que eu era um bom pregador, não sei de onde, né? Mas falaram isso. Irmãos, descanso na oração e na palavra. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus por oração e súplica, com ação de graça. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Irmãos, a oração e a meditação na palavra de Deus são meios pelos quais encontramos paz e descanso para nossas almas. Ao entregarmos nossas preocupações a Deus, experimentamos a paz que só Ele pode nos dar. Quer ver uma coisa interessante? Ó, lembra que eu falei? Todos os que estão próximos de mim estão abençoados. Não foi isso que eu falei? O Henrique está aqui, ele pode falar isso. Mas só que, sabe por que as pessoas não gostam de estar perto do pastor? Quem sabe ou não? Quem sabe? Por quê? Quem chega no meu escritório, eu estou bem quietinho lá, irmãos. Chega lá. Vamos sentar, irmão. E começamos a conversar. Aí o Espírito começa a revelar para me conduzir a pessoa. E 99,9% das pessoas ficam bravas. Por quê? Porque o Espírito Santo toca nessa pessoa, aonde precisa ser tocado. Aí ela tem 2 escolhas, deixar o pecado ou ficar brava. 99,9% fica brava. Sai. Eu dou risada. O Henrique me acompanha há muito tempo. Sentou lá e eu, Henrique, pare de dormir demais. Pare de fazer isso, pare de fazer aquilo, pare de procrastinar. Se é um empresário não procrastina. Irmão, eu levanto muito cedo, vou dormir muito tarde, todos os dias. Todos os dias, irmãos. Às vezes, 2 horas da manhã, eu me levanto, eu estou orando lá, Senhor, tal, dentro da palavra, irmão. Não tem esse negócio, não. Irmãos, eu não só... Irmãos, tem um problema das pessoas que só oram. Só oram e lê a Bíblia. As pessoas só oram e lê a Bíblia. Eu não consigo vencer porque não tem ação, não tem fé. Porque só ora e lê a Bíblia e não tem ação e não tem fé. Quando é chamada para o campo de batalha, irmãos, vocês sabiam que quando o cara era casado novo, ele não ia para a guerra? Sabiam disso ou não? Casei, vai lá. Vai curtir a lua de mel. Tinha várias regras para quem não podia ir para a guerra. Irmão.
E muitos de vocês leem a palavra, oram, mas não têm ação de ir para a guerra. Eu só fico no mundinho de vocês. Eu fico quieto, irmão. Eu cheguei para o Henrique, faça isso, Henrique. Não foi isso, Henrique? Faça isso aqui, ó. Amanhã você vai fazer isso aqui, ó. A partir de hoje você vai fazer isso aqui. Porque funciona comigo. Funciona comigo. Por quê? Porque eu discipulei o Henrique até esse ponto. Não adianta eu dar o conselho para ele e ele não ter condições espirituais de executar o projeto. Por quê? Fazer aqui uma... Quando o pastor diz para você, faz uma crítica ao seu sermão, faz uma crítica ao seu trabalho, como que você se sente? Você sente, fica bicudinho, fica bicudinha. É um termo agora pavando esse também, né? Você ter orgulho no seu. Aí tem uma palavra para você. Toda vez que eu falo uma coisa para você, eu estou te ensinando. Agora eu vou dizer o que o provérbio fala. Se você corrige o sábio, ele vai ser mais sábio ainda. Se você corrige o tolo, vai ser mais tolo ainda. O Henrique, irmão, sim, assim. Pare de procrastinar. Ele procrastinar. Pare de fazer isso. Faça isso, isso e agora. Pastor, deu certo. Sim. Não é porque você está orando. Não é porque você está buscando. Não. É porque você está obedecendo ao Senhor. A diferença entre orar e ler a palavra. Irmãos, eu conheço pessoas que são uma caixinha de promessa. Uma caixinha de promessa em mandar. O meu sobrinho, um dos meus sobrinhos, veio me visitar uma vez, há muitos anos atrás. Rapaz, ele citava muita Bíblia. Chegou uma hora, eu olhei assim, viu? Olhei assim no ombro dele, no pescoço dele. O que você está procurando, tio? Onde é que desliga? Porque não vivia um versículo. Porque quando foi na hora de ensinar, irmãos, 99,9% das pessoas que se aproximam de mim não querem ser ensinadas. Quando a gente fala, não obedece. Veja o Anderson. Louvor, eu não tenho mais o que falar do louvor. Por quê? Começamos a tratar o Anderson, começamos a tratar o Zé, começamos a tratar o Dudu e começamos a tratar o Marco. Os 4. Perfeito. Eu tenho. Hoje eu tenho um grupo de louvor. Não está bom o louvor? Claro que está. Às vezes ele desentonou quando o pastor está aqui, né? O pastor quer um hino assim, os caras vão tocar. Tudo bem, mas isso é normal, né? É cansaço físico isso. Não é pecado, não. Aprenda algo. A presença do pastor afugenta o lobo. Mas pastor de verdade. Não pastor amigo de lobo. Só que você tem que suportar. Irmãos, você já viu o diálogo entre João Batista e os discípulos? Você já viu o diálogo entre Cristo e seus discípulos? Obreiro, membro, pastores que não aceitam repreensão do seu líder, repreensão espiritual, fica brabinho, precisa se converter. Isso é para o teu próprio caminho, isso. Irmãos, eu assisto, agora que está online, eu assisto todos os meus pregadores. Todos eles. Irmãos, eu digo para vocês, precisam mudar. São excelentes homens de Deus, são excelentes mulheres de Deus, mas precisam mudar. O que passou lá atrás não serve. O dia que passou ontem serve? Não, porque Deus está preparando esse lugar para evangelizar Guarapuava. Nós temos que começar a ser obedientes aqui. Eu, você, todos nós.
Eu assisto, irmão. Terça-feira eu não deixo, o pastor não está. Está na igreja, mas não está. Mas eu fico observando. Por quê? Porque eu quero que eles sejam os maiores. Irmão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a receber convite aí. Eu vou comprar uma antena Starlink para mim. Agora tem, né, nego? Aonde tiver, irmãos, eu vou estar transmitindo. O Senhor esses dias falou para mim, compra isso, eu vou te dar recurso. Por quê, irmãos? Irmãos, porque as pessoas precisam escutar essa palavra. Sai daqui de Guarapá. As pessoas precisam escutar essa palavra, sai da comunidade evangélica, mas é do Senhor, dos pastores, dos aspirantes. E eu preciso, irmão. Preciso que você, membro daqui, se liberte. Preciso que você entre no descanso da oração da palavra de Deus. Salmo 119, 165, por favor. Para encerrar. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A minha tradução aqui diz, minha paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. O descanso do Senhor, irmãos, ele é obediência. O descanso do Senhor, ele é santidade. O descanso do Senhor, irmãos, é tratamento. Irmãos, vocês estão, a maioria das pessoas que eu conheço estão com problemas no casamento. Irmãos, eu sou ET. Eu acho que eu sou ET, Beto. Acho que você também é, né, Beto? Irmãos, nós estamos 30 anos de casado aí, irmãos. Às vezes dá uns enroscos, sim, ué. Dá. Mas uma coisa que não entra na nossa casa é mágoa. Deus vai falar. Deixa que ele fale. E Deus fala. Deus fala. Mas eu preciso ser tratado todos os dias. A pastora Neiva, eu sou tratado todos os dias. Acho que não, irmãos? Você acha que essa palavra não fala comigo? Claro, a palavra tem que falar primeiro comigo. Está falando, irmãos. Em algum ponto eu vou dizer, opa, você está aqui. Opa, obrigado, Senhor. Começa a praticar. Comece, irmãos, a entender o que o Senhor quer para a tua vida. Irmão, o Senhor quer dar descanso para a tua vida. Irmão, Ele quer dar descanso para o teu casamento. O Senhor quer dar descanso para a tua vida financeira. O Senhor quer dar descanso para a tua vida. Irmãos, a igreja estava com problemas financeiros aí. Eu falo isso, a empresa estava. Ora, irmãos. A gente passou 4, 5 meses aí, irmãos. Hoje eu estou conseguindo pagar as contas em dia. Mas nós não reclamamos. Eu não fui pedir dinheiro para a igreja. Hoje o Senhor tem entrado com providência. Sabe por quê, irmãos? Porque nós tentamos obedecer, não é fácil. Se você quer, irmãos, ter todos... Você vai ter problema, irmãos. Você vai ter dificuldade, mas você vai ter esperança. Coloque em pé, por favor. Você que está nas redes sociais aí, não sei como está. Venha visitar nós aí. Sabe, você gosta, você que é de Guarapuava aí, ó. Venha. Nós temos terça-feira, nós temos sexta-feira. Sexta ainda não. Nós temos sábado e domingo, né? Então venha. Domingo que vem é ceia. Venha participar da ceia aqui que você vai ver que é diferente. Mas, pastor, eu sou de outra igreja. Não tem problema. A ceia não é da comunidade Amor Real. A ceia é do Senhor. Tem muita gente que diz, você não pode batizar. Não, a ceia é do Senhor. A ceia é do Senhor aí. Ó. Irmãos, tem tanto julgo que as pessoas colocam estatuto de igreja como se fossem doutrinas. Para cabrestear o povo. Ei, Jesus. E você gosta, né? Porque, às vezes, é mais fácil ser dirigido por alguém do que ser dirigido por Deus, né? E Deus vai cobrar santidade nossa. Você precisa de descanso? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o teu nome seja glorificado, exaltado, Senhor. Te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecendo por essa palavra, Senhor amada, porque o Senhor tem cuidado de nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe cada vida. Dê descanso, Senhor.
repreenda o mal, Senhor. Que possamos alcançar arrependimento, que possamos confessar pecados. Em nome de Jesus, Senhor. Dê refrigério, Senhor amado. Leva as pastagens verdejantes, prospera teu povo e abençoe em nome de Jesus, Senhor. Amém. Podemos assentar, aplauda o Senhor, irmão. Irmãos, dá um recado para vocês nas redes sociais. Você que quer ter o pastor Wilson na sua igreja, pode convidar, hein? Às vezes você não... Tem muita gente que não vai querer, né? Leva lá, irmãos. Lá a gente não vai levar o sal grosso para você, não. Lá nós vamos levar a palavra. Então, ó, aí, se você quiser o pastor Wilson aí, coloca meu número na coisa que nós vamos ver. A agenda está aberta, irmão. E não cobro nada para pregar, não, irmão. Tá bom? Não cobro nada para pregar, não. Irmão, tem como que eu levar essa palavra já para a tua igreja, para a tua cidade aí, tá bom? Agora que o pastor Wilson está leve e solto aí, que o Senhor deixou ele leve e solto, eu posso ver isso. Sabe por quê, irmãos? Precisa desse tipo de sermão. Não aquele sermão, você é maravilhoso, você é lindo. Não. Se nós não dissermos assim, nós somos destinados ao inferno se nós não nos arrependemos. Se você tiver... eu te desafio, se você tiver coragem, convido o pastor Wilson. Deus abençoe vocês. E não se esqueça, viu? Segunda-feira, amanhã, nós temos discipulado do grupo de homens. Você que está com problema no teu casamento, manda teu marido para cá. Manda teu filho para cá que você vai ver. Terça-feira nós temos culto. Quarta-feira nós temos os jovens aqui. Quinta nós temos as mulheres. Sexta não temos nada, mas vamos ter alguma coisa na sexta-feira. E sábado nós temos culto. E domingo nós temos culto às 10h30 da manhã. Então eu te desafio. Se você tiver coragem, convida o pastor Rios para pregar na tua igreja aí. Pastor, irmão, eu te garanto que a tua igreja vai ser diferente depois que o pastor Wilson passar lá. Que é palavra de Deus. Não é unção não, irmão, não é essas unçãozinhas aí não. É palavra, não é grito, berro não, é palavra de Deus. Pode olhar o sermão na internet aí que já pregou aí que você vai entender o que é palavra de Deus. Deus faz porque a sua palavra é verdadeira. Deus abençoe você. Amém?